Glória a Deus. Quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer-lhes da minha alegria de mais um ano estar entre vós, podendo servi-los. E para tanto eu agradeço ao pastor João Batista pelo carinho, a credibilidade da sua esposa, sua família e a este coeso ministério composto de homens de uma estirpe elevada, homens de um caráter ilibado. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um que forma este ministério, cada um dos irmãos, e agradecendo, citando o presbítero Williams, a irmã Ellen, pelo carinho, a receptividade, o cuidado dispensado a mim, do qual eu sei que não tenho merecimentos, e sabendo eu que eles representam a todos que compõem esta igreja, a sua família. Muito obrigado por tudo que os irmãos têm feito por mim. Queridos, eu quero ler um texto, já que está falando de avivamento é despertamento. Eu quero dar continuidade em termos Atos dos Apóstolos. Sexta-feira nós falamos do primeiro tratado, quero ler no segundo, escrito pelo mesmo escritor, o relato, a sequência. E eu quero ler no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 13, onde nós terminamos na sexta-feira, mas eu quero fazer algumas retrospectivas baseadas no texto e tomar como exemplo para despertamento nosso, tendo em vista que a Bíblia diz que tudo quanto antes foi escrito é para o nosso bem, é para o nosso exemplo. E eu quero ler no capítulo 4, versículo 13, onde o texto diz: Então eles, vendo a ousadia de João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quero tornar os vossos assentos. Aleluia. Queridos, nós temos aqui claramente explícito um texto desafiador, pois para uma igreja do Novo Testamento é indispensável nós falarmos de um avivamento, de um despertamento, sem ter por base os atos da igreja primitiva. A igreja que explodiu, a igreja que disseminou o Evangelho de Cristo. E quero pedir a vossa permissão para tomar, por exemplo, atitudes, feitos e atos dessas pessoas que viveram o maior avivamento da história. E os irmãos sabem que a igreja, ela sempre incomodou. Então onde eu quero tomar por parte esta noite para falar sobre os incomodadores. O primeiro ponto que nós observamos no texto é o que fez com aqueles homens dotados de conhecimento, homens capacitados em toda a área religiosa e acadêmica. A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Por quê? Porque perceberam que aqueles que estavam revolucionando, que estavam incomodando, eles eram iletrados. E eu disse sexta que o contexto iletrado aqui são as pessoas que obviamente só tinham o fundamental. E a palavra indouto quer dizer uma pessoa de pouco conhecimento ou quase sem nenhum conhecimento. Isso no contexto acadêmico, no contexto religioso, no contexto de um conhecimento secular. Então eu quero pedir a vossa permissão para retroceder um pouco para o que eles disseram isso. É bem verdade que os irmãos sabem que no Antigo Testamento, e sobretudo entre os judeus, eu falei aos irmãos acerca de um contexto hebraico que era o contexto litúrgico. Mas o interessante é que uma criança judia, ela começava a estudar a partir dos 6 anos de idade, estudar o contexto da lei do conhecimento. Então essas crianças, independente da classe da família, elas tinham que passar por este primeiro período de conhecimento que era conhecido como Bet Sefer. E este primeiro período, ele ia dos 5 ou 6 anos até 10 ou 12. E era nesse primeiro período que estas crianças,
elas tinham a oportunidade de conhecer os 5 primeiros livros da lei de Moisés, então conhecido como a Torá, ou o Pentateuco. Então, este primeiro período, as crianças, quando iam terminando, elas já tinham que estar catequizadas acerca do contexto principal da lei. Então, quando elas terminavam este primeiro período, havia uma decisão, havia uma sabatina por parte dos escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram homens aptos, eram os doutores, eram os homens que entendiam e tinham a autoridade e a capacidade de conhecimento de interpretar a lei para o cotidiano do povo. Então é neste contexto que estas crianças, elas passavam por esta primeira sabatina, quando terminava o Bet Sefer, o primeiro período do aprendizado. O interessante, queridos, é que neste primeiro período, muitas crianças eram descartadas do contexto do ensino posterior, que era o contexto do Bet Talmud. Ou seja, quando nós observamos esse contexto aqui, a Bíblia nos mostra e a história que quando terminava esse primeiro período era obrigatório, era um período que com 12 anos eles também passavam a ser homem, a ser contado, a fazer parte das festividades solenes. Então aqueles que eram destacados, aqueles que sabiam responder às perguntas da lei diante dos doutores, então estes eram aprovados para continuar, ou seja, eles se destacavam. Mas aqueles que não se destacavam, eles eram descartados já no primeiro período. Então eles voltavam para casa para aprender uma profissão da família. Se o pai fosse pescador, o futuro dele era ser pescador e artesão e assim sucessivamente. Então quando eles terminavam o primeiro período, então agora aqueles que se destacavam iam continuar os estudos, que era o segundo período, que era conhecido como Bet Talmidim. Ou seja, a palavra Talmidim quer dizer discípulo. E o que isso queria dizer? Era que estas pessoas que se destacavam, elas agora estavam com o investimento de se tornar uma elite do contexto religioso no judaísmo, do contexto da lei. Porque a partir desse segundo período, estas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que se destacavam, eles iam aprender agora os salmos, eles iam continuar os proféticos e os livros históricos, porque agora o ensino era diferenciado. Era aqui que cada líder, cada rabino, cada mestre, ele tinha a obrigação, ele tinha o direito de chegar, por exemplo, este aqui tem 4 jovens na primeira banca. Vamos partir de um pressuposto que eles se destacavam. Então eles não eram mandados para casa, porque eles sabatinados, eles sobressaíram, eles responderam. Então era a obrigação de um mestre ir lá, pegar esses 4, e a Bíblia e a história nos mostra que havia alguns mestres na época que era top, era chamar e era também Hiliel. Então estes homens tinham a obrigação de pegar estes que se destacaram e torná-los seus discípulos. Então qual era a obrigação de um mestre? Era impor, era expor aos seus alunos, aos seus seguidores, aos seus discípulos, o seu jugo. A palavra jugo era o direito, era o poder que um mestre tinha de mostrar aos discípulos o poder da interpretação dele conforme a lei de Deus e o Antigo Testamento. Agora este grupo, cada um tinha os seus mestres, e cada mestre tinha o seu talmidinho, ou seja, o seu discípulo. Então agora estes que se destacaram continuavam a estudar. Por quê? Porque o futuro deles era fazer parte da elite religiosa. Eram estes que podiam substituir os mestres futuros. Então agora estes alunos, esses discípulos, eles eram catequizados a não afastar-se do seu mestre. Há um pormenor no contexto que diz que esses discípulos agora, eles tinham que estar cotidianamente, dia e noite, no pé do mestre, aprendendo, ao ponto que havia um dito popular, que quando terminava o dia, o discípulo tinha que estar com o rosto coberto de poeira dos pés do mestre. Isso quer dizer que o máximo que ele se afastava do seu mestre era 3 passos, ou seja, se o mestre cruzasse o rio, o discípulo tinha que ir atrás. Se o mestre cruzasse o fogo, o discípulo tinha que entrar.
trabalhar. Se o mestre dormisse no campo, o discípulo tinha que dormir. Eles não tinham mais uma vida. A vida deles era se tornar um mestre. Era ser o que o mestre dele era viver como o mestre dele vivia. Então cada mestre formava os seus discípulos conforme a sua interpretação. Era isso que funcionava, era isso que produzia. Então é neste período de transição do primeiro ensino para o segundo que os irmãos já percebem que Cristo, ele sobressai na sabatina dos mestres. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Maria e José perdeu Jesus naquela festa, quando eles reencontraram Jesus, Jesus estava na onde? No santuário, e estava fazendo o quê? Sendo sabatinado pelos escribas. Então o que Jesus quebra o protocolo já aqui, era que quando eles perguntavam a pergunta acerca da lei, Jesus não só respondia, mas dava resposta da sua própria interpretação. Veja que o impacto foi tão grande, que a Bíblia diz que os doutores ficam perplexos pela sabedoria e o conhecimento de Jesus. E os irmãos viram que eu falei sexta, que Jesus era da região de Nazaré, era um matuto, era um caipira, não tinha futuro promissor. Por quê? Nazaré não tinha rota comercial, Nazaré não tinha vulto político, Nazaré era menosprezado por todos da Judéia. Então, o que é que Jesus faz? Veja que quando Jesus completa 29 anos, ele chega ao topo do conhecimento. Ele agora faz parte da elite do judaísmo. Ele agora se torna um mestre. E ser mestre em Israel, gente, era mais poderoso do que o homem da política. Até alguns países hoje, como o Japão, ser professor, ser mestre, William, é mais poderoso do que o primeiro-ministro, porque os professores têm o poder de formar a opinião. Então agora Jesus se torna mestre, e o interessante é que, como ele mestre, ele tinha a função de escolher o grupo para ele interpretar, dar interpretação, para tornar um grupo para ser como ele foi. Então era isso que prevalecia. E aonde estava a benevolência? Aonde estava a coisa linda? É porque Jesus já quebra o primeiro protocolo. É o primeiro mestre que se torna da região da Galileia. Os irmãos observem que quando o contexto bíblico, ele não só direciona a origem de Jesus, mas veja que simplesmente era o mestre da Galileia, era Jesus o Nazareno. Isso era pejorativo, era a mesma coisa que dizer é o Jesus lá do confim do mundo, é o Jesus do interior, é o Jesus matuto. Mas ele se tornou mestre, e mestre tinha autoridade, não era aleatoriamente. Irmãos, quando você vê e lê a Bíblia, que Jesus chegava no templo, virava a mesa, dizia o que queria e ninguém fazia nada, é porque ele tinha direito de fato, porque ele era mestre, e mestre tinha direito de fazer isso. O povo não engolia Jesus, não era porque eles acreditavam que Jesus era filho de Deus, porque a Bíblia diz que eles não acreditavam, eles calavam e engoliam o que Jesus fazia, porque Jesus era mestre igual a eles, ele estava no topo, era o primeiro mestre, ele quebrou o protocolo. E sabe o que é bonito? É que agora Jesus, ele tinha todo o direito de impregnar, de escolher o seu grupo, Suelen. E o interessante é que todos os grandes homens, os mestres, os doutores, eles sempre pegavam os que se destacavam, aqueles que tinham futuro academicamente falando. Mas quando Jesus começa e vai formar um grupo de discípulos para disseminar a sua interpretação, para proclamar o verdadeiro evangelho, veja o que causa celeuma, o que causa problema, é porque Jesus vai pelo contrário. Ele não vai escolher os primeiros, ele não vai escolher os que tinham futuro. Você pode ver que Jesus vai formar um grupo de discípulos só de pessoas descartadas, só de pessoas que ninguém acreditava. É tão certo que até hoje, século 21, os psicanalistas, os psicólogos fazem análise dizendo que se fosse hoje, nenhum daqueles discípulos seria aprovado para qualquer profissão. Se eles fossem passar por uma psicologia, por uma entrevista psicológica, eles eram descartados no primeiro ponto. Aí Jesus vai atrás de quem? Agora Jesus vai atrás de pescador, enquanto os outros só iam atrás dos que se destacavam. Jesus vai atrás do desempregado, Jesus vai atrás do que ninguém dava nada. Para quê? Para torná-lo personalidade, para sacudir Jerusalém de perna pro ar. Então é quando Jesus
aparece no cenário, quando Jesus começa, o que impacta o sistema é que o sistema agora, gente, ele vem, ele estava acostumado, como eu disse, com a mesmice. E quando Jesus aparece pregando, ele aparece acompanhado com 12 semi-analfabetos, enquanto os outros, eles andavam com a elite futura do judaísmo. Jesus vem anunciando o evangelho só com matuto, só com caipira, só com que ninguém acreditava. Então o sistema não acreditou muito. O interessante é que quando eles percebem o alvoroço, o avivamento que este grupo causou em Jerusalém e em adjacência, então ficaram com o olho aceso. O que é que está acontecendo? Os irmãos podem observar que eles pegavam os doutores, os fariseus, os escribas, homens doutados do conhecimento, e eles infiltravam no meio do povo. Para quê? Para que essas pessoas pegassem Jesus em um erro de pregação, para que aquelas pessoas culpassem Jesus em uma blasfêmia. Só que quando aquelas pessoas estavam ouvindo Jesus pregar, os milagres iam acontecendo e a autoridade de Jesus era tão grande que eles começavam a chorar. E quando eles voltavam com o relatório, eles já voltavam quebrantados. Quando os líderes perguntavam, e ele errou em alguma coisa, os próprios espiões declaravam, aquele homem tem autoridade demais, eu nunca vi ninguém pregar daquele jeito, eu não sei de onde ele tira tanta autoridade. Então os líderes diziam, vocês querem se tornar como um deles também? Então ali já começava a quebrantar o povo. Veja que onde Jesus entrava com os discípulos, o negócio acontecia. Olha o que é que acontece. A Bíblia diz que um certo fariseu, quem eram os fariseus? Irmãos, os grupos religiosos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eles não eram formados de pessoas leicas, eram grupos formados de sacerdotes, de pessoas entendidas, de pessoas de conhecimento altíssimo, e sobressaía os fariseus, porque o grupo dos fariseus era formado de sacerdotes, sumos sacerdotes e anciões, as principais autoridades, e os escribas, os doutores da lei. Veja o que Jesus incomodou. Teve gente que queria humilhar Jesus, pensando que Jesus não era mestre, que Jesus não vinha de Deus. Então a Bíblia mostra, Lucas registra, que um dia um certo fariseu chamou Jesus, disse, mestre, Jesus, vamos comer da minha casa? Jesus disse, muito bem, eu vou. Só que tinha um problema. Quem convidava um mestre para pregar, ele tinha que preparar e acrescentar água no feijão. Ele tinha que preparar muita comida, porque o mestre não andava só, sempre ia com os discípulos. Jesus tinha logo 12. Então Jesus disse, eu vou. Então quando Jesus entra e chega na casa de Simão para comer, veja que Simão não cumpre a originalidade que o israelita tinha sobre a hospitalidade. Qual era o preceito? Se eu me convidasse você para minha casa, ou você me convidasse e eu fosse um judeu, então quando eu chegasse na sua casa e eu o convidar, a primeira coisa que você tinha que fazer era deitar água, me dar água numa bacia para eu tirar a imundícia, a poeira de fora, e entrar na sua casa limpo. Então, em segunda instância, se eu fosse da sua hierarquia, se eu fosse igual a você no contexto eclesiástico religioso, então você tinha que pegar o óleo e ungir a minha mão com óleo, em reconhecimento à minha igualdade a você. Mas se eu fosse maior do que você, eu tinha que pegar o óleo e ungir a cabeça sua, reconhecendo a sua autoridade. Era o que Simão, o fariseu, deveria fazer com Jesus quando ele chegou com os seus discípulos. Porém, a Bíblia diz que Simão não faz nada disso. Jesus entra, e entra calado, ele não vai usurpar do seu direito. Só que Jesus senta na mesa, e a história diz, o contexto cultural, que quando alguém oferecia um jantar, um almoço daquele tamanho, a porta principal da casa não podia ser fechada, ela tinha que ficar aberta, porque qualquer pessoa poderia entrar e observar, não podia participar do jantar, mas encostava ele no canto da mesa e ficava admirando, para no final, se sobrar alguma coisa, comer. Então Simão convida Jesus, Jesus senta na mesa com os 12, só que quando Jesus chega na casa de Simão, o fariseu, a notícia se espalha. Sabe quem está na
na casa de Simão, o fariseu, um Jesus de Nazaré, o que faz milagre, está com os discípulos. Quando a notícia se espalha, a Bíblia diz que uma mulher prostituta, uma mulher perdida, soube. Então ela pensou, é a minha oportunidade, eu vou lá. Como a porta ficava aberta, ela tinha direito de entrar. Então, antes dela chegar na casa, a Bíblia diz que ela passa numa perfumaria e compra o melhor perfume que tinha. Ela investe pesado e leva para a casa de Simão. Quando ela entra na casa de Simão, gente, ela não aguenta muito tempo. A Bíblia diz que quando ela vê Jesus sentado, a primeira coisa que ela faz é ir por trás, aonde os pés de Jesus estavam. Então agora, quando ela se aproxima de Jesus, ela é impactada pelo poder dele, e as lágrimas começam a cair, ela começa a chorar, e as lágrimas molhavam, banhavam os pés de Jesus, limpavam os pés de Jesus. Então ela pegava o próprio cabelo e saía enxugando os pés de Jesus, que havia sido lavado com as suas lágrimas. A Bíblia diz que depois ela pega o vaso de alabastro, o perfume, e quebra e unge Jesus com o melhor que ela tinha oferecido. Então, quando Simão, que entendia da lei, que ela fazia parte do sistema, ele viu aquilo, ele disse: esse Jesus não é de nada. Se eles fosse profeta, ele saberia quem é a mulher que está tocando nele. Aí na hora Jesus se vira para Simão e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Veja que Simão sabia quem era Jesus, está no texto. Ele diz: dize a mestre. Ele sabia que Jesus era maior do que ele. Ele queria dar uma de gostosão, aí quebrou a cara. Aí Jesus disse: olha, Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiro, o outro devia 500. E eles não tendo com que pagar, o credor perdoou os 2. Eu te pergunto, Simão, qual dos 2 o homem amou mais? Aí Simão, como era crânio, disse: para mim, o que mais perdoou. Aí Jesus disse: disseste bem. Veja o que acontece, Simão. Eu cheguei na tua casa e tu não me desse água para lavar os pés. Eu cheguei na tua casa e tu não me ungisse a minha cabeça com óleo. Mas desde a hora que eu cheguei, esta mulher não cansa de molhar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Desde que eu cheguei, esta mulher não cansa de me ungir com óleo. Simão, a ti eu te digo, a quem muito se ama, muito se perdoa. Ele olha para a mulher e diz: mulher, a ti eu te digo, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, vai em paz. E Simão ficou com a cara limpa. E tudo isso os discípulos vendo. Porque qual era a função principal do discípulo? Era ser o que o mestre foi. Era ser o que o mestre era. Então o judaísmo sabia, porque eles que faziam isso. Então aqueles que se destacaram estavam fadados a seguir sendo o sistema do mesmo jeito. Como? Vivendo não conforme a palavra. Veja que eles, para se proteger, criaram 365 cláusulas proibitivas. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E 248 proibições. Então isso era para dar apoio ao que eles interpretavam. E Jesus chegou quebrando isso, gente. Então foi um dos motivos, os milagres. Porque Jesus revolucionou um avivamento. Ele sacudiu Jerusalém e a adjacência de pedra do ar. Ninguém nunca fez o que ele fez. Então os discípulos estavam aprendendo. Mas os discípulos estavam limitados. Aí essa foi a causa, gente, do sistema querer parar o avivamento. Veja que os religiosos se reuniram, os religiosos, e disseram: a gente tem que parar ele. E como é que a gente para ele? A Bíblia diz: deliberaram em comum acordo que Jesus tinha que morrer. Porque Jesus morrendo, o avivamento parava.
Então eles disseram, mas tem os discípulos. E o medo é que os discípulos deles sejam como eles foram. Aí o sistema disse, então vamos usar a cruz. Porque a morte de cruz é tão cruel que se nós matarmos ele com morte de cruz, os discípulos não querem nem saber mais dele. O primeiro plano foi esse. Então a Bíblia diz que levaram Jesus à cruz. O primeiro plano para acabar o avivamento parecia que ia dar certo. Veja que quando prenderam Jesus para crucificá-lo, a Bíblia diz que os discípulos fugiram. Quando Jesus estava sendo julgado, Pedro negou 3 vezes. O outro ficou de longe. Só 2. Um negou e o outro ficou de longe. Quando Jesus foi crucificado, gente, não tinha um discípulo com ele, exceto um que estava aos pés da cruz cuidando da mãe. Você já pensou, o seu pastor, o seu mestre, a função era os discípulos não se afastar. Mas a cruz fez com que os discípulos se afastassem. Veja que Jesus foi pendurado na cruz. Carregando aquela cruz, nenhum discípulo ajudou. Precisou encontrar um homem chamado Simão Sirineu, que não tinha nada a ver, porque não tinha um discípulo para ajudá-lo. O primeiro plano do sistema parecia que ia acabar o avivamento. Jesus é pendurado na cruz. E você não vê um discípulo para tirar o corpo dele. E segundo a lei, se desse 6 horas da noite e não fosse tirar o corpo dele da cruz, Jesus era enterrado como indigente. Porque depois das 6 horas ele não tinha que ficar na cruz por causa da Páscoa do outro dia. Então quando os discípulos sumiram, o avivamento não podia parar. Aí Deus usa os anônimos. Já que não tinha discípulo por perto, a Bíblia diz que José de Arimateia, quem era José de Arimateia, gente? Era um senador. Era um político de grande influência. Então, como anônimo, ele entra no cenário, ele e o doutor Nicodemos. Veja, muitas vezes a gente quer ser alguma coisa. Muitas vezes Deus tira a gente da sarjeta, e quando a gente chega aqui, Deus desata, a gente pensa que é alguma coisa. Deus sempre tem alguém melhor do que você, meu filho. Não se meta a besta, não. Quando os discípulos que ninguém acreditava em Jesus acreditou, desapareceram. Olha quem Deus usa, um senador e um doutor. Para quê? Para ir lá no governador Pilatos e pedir o corpo do Senhor. Precisava ter influência para chegar a Pilatos. Veja que José compra o corpo de Jesus. E isso era caro. Ele compra o túmulo. Ele compra vestes. E ele vem tão usado que ele disse, não, ele não pode ser enterrado numa tumba já usada, não. A gente tem que comprar uma tumba nova para ele. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Quando os discípulos se ausentam, os anônimos aparecem, mas o avivamento não pode parar. Glória. Eles tiram Jesus da cruz antes das 6 horas. As últimas 3 horas de Jesus foi cruciantes. Porque Jesus tinha que sair daquela cruz. E eles colocam Jesus na cruz. Veja, gente, que não tinha um discípulo para fazer isso. Um tinha negado, um tinha vendido, o outro tinha negado, o outro dizia que não acreditava. Veja que a Bíblia diz que o massacre foi tão grande. Aqueles homens que passaram 3 anos e meio com ele, um voltava para casa, alguns a gente pensava que era ele. Um já tinha negado. Os outros disseram, acabou, vamos voltar para a velha profissão. A gente não tem mais mestre. A cruz acabou com ele. O bonito é quando Jesus ressuscita, gente. Ele dá uma lição que muitos do sistema não aprendeu até hoje. A primeira coisa que Jesus faz, eu não sei se o Genival Bento faria, eu não sei se você tinha coragem de fazer, mas a primeira coisa que Jesus faz é ir atrás dos seus discípulos, gente.
Talvez alguém tenha dito, mas que coragem ele tem? Pedro negou. Os outros disseram que pensavam que era ele, todo decepcionado. O sistema não costuma abrir mão. Às vezes você tem uma história de vida na igreja. Às vezes você rala, gente. E às vezes você comete um erro. A primeira coisa que o sistema faz é destruir. Você não serve mais. Tira a credencial dele. Tira o cargo dele. Eu não estou aqui encobrindo o erro. Mas Jesus vai atrás de um por um. Glória a Deus. Tomé disse que não acredita. Tomé disse que o Senhor é um mentiroso. Ele não, o Senhor não é o Cristo. Ele faz questão de ir para Tomé. Tomé, sou eu, Tomé. Está aqui a minha mão, toca, Tomé. Ele foi fazer uma visita a Tomé. Glória a Deus. Então depois que ele reúne todos os seus discípulos, o próprio Pedro não acreditava. Pedro saiu à noite para pescar. Quando veio no outro dia, quem estava sentado na beira do mar esperando Pedro? Cafezinho pronto, peixe assado, pão na beira do mar. Ele preparou um jantar de recepção, um café de manhã de recepção para Pedro. E quando Pedro chega, ele abraça e aí pergunta: Pedro, tu me amas? Um por um. Só Judas que se perdeu. Mas ele disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu amei até o fim. E é aqui que ele olha para o discípulo, sintetizando e diz: vocês vão ser minhas testemunhas. Em outras palavras, o avivamento não pode parar. Vocês vão ser minhas testemunhas não só em Jerusalém, nem na Judeia, nem em Samaria, mas em todos os confins da terra. Ele vai e sobe para o céu. É quando o Espírito Santo desce, sacode, como eu disse sexta, os discípulos lá dentro, cerca de 120 crentes. O primeiro plano do sistema era matar a cruz e aparar o avivamento. Mas de repente o poder começa em Jerusalém de novo. A Bíblia diz que por meio desses discípulos Jerusalém foi virada de perna pro ar. Pessoas se convertendo, Jesus batizando com o Espírito Santo, os milagres acontecendo. Hoje a gente se assusta quando Jesus batiza um com o Espírito Santo. Tem igreja que eu prego hoje, pastor, e não só é uma. Igreja pentecostal, que os irmãos, a próprio pastor me diz: pastor, nunca mais isso tinha acontecido aqui. Estava pregando recentemente numa grande igreja. E o pastor presidente perguntou: aonde vocês acharam esse pretinho? Nunca mais eu tinha chorado num púlpito. Então eles agora começaram a ser cheios do Espírito Santo. Era fichinha. Jesus batizava no meio da rua. Todo dia tinha salvação. Era avivamento puro. Aí o sistema disse: a cruz não parou. Aí sancionaram uma lei. Veja que era legal, era lei. Foi uma PEC urgencial. É proibido falar e ensinar em nome de Jesus. Era lei. Perigo de perder a vida ou ser preso. Mas essa lei não parou, porque os discípulos continuavam pregando e os milagres acontecendo. É por isso que eles dizem a Pedro: você não está sabendo que é proibido falar e ensinar no nome de Jesus? Aí Pedro diz: é melhor obedecer a Deus ou a vocês. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Aí disseram: o que é que a gente vai parar? A gente só tem um jeito de parar. Eles são indoutos. Veja que o texto diz: eles foram informados que aquele discípulo que provocaram avivamento eram indoutos, ou seja, sem conhecimento, e iletrados, semi-analfabetos.
Mas o que eles tinham medo é que está lá. Mas vendo o que estava acontecendo, o avivamento caindo, aí o texto diz, então eles desconfiaram que aqueles homens estiveram com Jesus. Aí disseram, vamos parar a ira. Com o quê? Só o conhecimento pode parar eles. Eles são indoutos, são iletrados, são semi-analfabetos. Então, pelo conhecimento da lei, vai ter alguém que vai parar eles. Aí fizeram uma reunião, chegaram para Gamaliel. Todos os mestres disseram, qual é o melhor discípulo de vocês? Aí Gamaliel diz, eu tenho um menino bom de lei, de conhecimento. Quem é? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi o melhor aluno daquele ano. Ele conhece a lei de Moisés como ninguém. Aí disseram, então vamos nomeá-lo para parar esse fogo, para parar esse avivamento desses semi-analfabetos. Veja que Saulo entra com conhecimento, com zelo. Ele era bom, o rapaz era pronto mesmo. A Bíblia diz que ele entrou com tanto ódio dos crentes, com tanto zelo pelo conhecimento da lei, que ele começou a apedrejar, começou a pisar, começou a restar, começou a pisar os crentes, começou até a consentir na morte de alguns. Foi que quando ele agora autoriza a morte de Estevão, veja que na morte de Estevão prega uma pregação que nunca saiu da mente de Paulo. Aleluia. Quando Estevão começa a falar como semi-analfabeto, ele começa da história de Abraão e vai parar para a ressurreição de Jesus. Aquilo ficou impregnado na mente de Saulo. Mas mesmo assim ele autorizou matar. A perseguição dele foi tão grande que a Bíblia diz que os irmãos saíram, fugiram de Jerusalém, exceto os apóstolos. Mas a ameaça do doutor Saulo não parou o avivamento, porque a Bíblia diz por onde aquele semi-analfabeto saía, falava da palavra de Deus, e o avivamento ia semeando por onde eles passavam. Aí a notícia chegou a Saulo. Aquele povo que você pensou que tinha pagado o avivamento, eles chegaram lá na cidade de Damasco. E a cidade de Damasco está virando de perna para o ar, está pegando fogo. Aí Saulo disse, eu vou lá. Pegou a autoridade judicial, fé de ofício, e partiu para trazer preso aqueles irmãos que provocavam avivamento em Damasco. O bonito é que antes dele chegar em Damasco, a Bíblia diz que o céu se abre. E veja, gente, não precisou muita coisa, é lindo isso. O doutor ia com a escolta policial. Quando o céu se abre, nem precisou Jesus descer. A Bíblia diz que só foi um facho de luz. Não foi nem a luz em toda, foi só um facho. Quando ele viu aquele facho de luz, ele cai com a cara no chão. E depois que ele cai, ele só teve o direito de fazer duas perguntas. A primeira, ele era poliglota, ele era o melhor aluno do ano, ele era crânio, ele era um exímio orador. Então, para ele reconhecer o sequilho de alguém, o senhorio de alguém, precisava ser só o imperador ou Gamaliel. Mas ele sabia que quem fez aquilo com ele era maior do que ele. Então quando ele cai, ele já cego sem ver nada. A primeira coisa que ele teve direito foi perguntar, quem tu és, Senhor? Normalmente ele ia perguntar, quem é você? Mas agora ele teve que dizer, quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu sou Jesus. Outra coisa, que queres que eu faça? Entra na cidade. O homem que foi apagar o avivamento já entra em Damasco cego, crente, jejuando 3 dias de jejum. Aí Jesus vai lá na cara de um crente pentecostal chamado Ananias e diz, vai lá na casa de Judas. Tem um homem chamado Saulo de Tarso que está orando e eu quero que você ore por ele. Eu ceguei ele. O próprio Jesus que cegou não podia abrir os olhos do cabra. Mas o Saulo era tão importante que Jesus disse, vá lá que eu quero mostrar a ele que eu não dependo de conhecimento para sacudir ninguém. Eu não dependo de conhecimento para fazer o que eu quero. Ele vai ter que ver quem são vocês. Aí a Bíblia diz que Ananias entra na casa de Judas e Saulo está lá orando. E quando ele levanta Saulo, irmão Saulo, Jesus mandou eu aqui para orar por você, para você restaurar a visão. Você, olha que coisa linda. Eu não sei se vocês passaram por isso, se não passou, vai passar.
Tem igreja, gente. Hoje tem lugares que se chamam pentecostais, que você, antes de saudar, você não pode dizer Pai do Senhor, meu irmão, que é um desacato. Você primeiro tem que dizer Pai do Senhor, doutor, PhD nisso, naquilo, naquele outro, para e por último, se tiver coragem, dizer meu irmão. Agora Ananias chega cheio do Espírito Santo. Ele não chama doutor Saulo, ele diz Pai do Senhor, irmão Saulo. O Jesus que te cegou, o Jesus que te apareceu no caminho quando tu vinhas, mandei eu aqui para orar por você. Fica de pé, rapaz. Quando o doutor Saulo levanta, que o crente Ananias cheio do Espírito Santo levanta a mão, a Bíblia diz que as escamas caíram nos olhos do doutor, e o doutor Saulo é cheio do Espírito Santo. O avivamento agora pega o doutor Saulo. Ninguém tentava mais ele. Veja que quando ele escreve a igreja na Galácia, aos Gálatas, se você ler o primeiro capítulo, ele está fazendo uma autodefesa da sua chamada. Ele chega a um ponto que diz: eu não fui chamado por homem, quem me chamou foi o próprio Jesus. Quando você chega no capítulo 6, a pressão estava tão grande que ele desabafa, ele diz: pronto, a partir de agora ninguém me inquiete mais, porque eu não sou mais discípulo de Gamaliel, eu trago no meu corpo a marca de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Ninguém pode me parar. O conhecimento não parou. Os crentes continuavam avivados. Veio o fogo. A Bíblia diz agora que os irmãos se tornaram cruéis para a sociedade. Os irmãos eram considerados como hereges. Como ainda hoje aqui se comemora o Dia das Bruxas. Os irmãos agora eram tratados do mesmo jeito. Se encontrar um cristão, tem que matar. A história diz que o massacre era tão grande que o imperador Nero, querendo criar uma cidade com seu próprio nome, meio doido, queria criar a cidade de Nerópolis. Como a Roma era madeira, ele tocou fogo na cidade. E diz a história que teve uns 3 a 4 bairros que não queimaram-se, justamente aonde moravam os crentes. Então ele, quando soube disso, e a notícia do incêndio não foi a que ele esperava, aí ele botou culpa nos crentes. Temos que matar esses crentes, que eles que incendiaram Roma. Ei, gente. Os irmãos já tinham o ódio da sociedade, porque confrontavam. A igreja foi levantada para confrontar, filho. A igreja foi levantada para confrontar o pecado e proclamar o reino de Deus. Então agora os irmãos diziam que os crentes eram canibais, comia carne humana e bebia sangue humano. Mas eles são assim, são. Aí mandavam espiões para um culto de ceia, e os irmãos lá diziam: esse é o corpo. Pegava o carne e esse é o sangue. Aí ele dizia: eles estão comendo carne de gente, bebendo sangue de gente, tem que morrer. Aí deram da ordem. Os crentes eram pegos, colocados em peles cozidas de animais, e o imperador mandava jogar para os cachorros estraçalhar os crentes. Mas os crentes eram tão avivados que eles não desistiam. Os crentes sofriam tanto, mas não desistiam. Era eles morrendo e dando glória a Deus. Nero encharcava os crentes durante o dia com cera inflamável. E quando dava o anoitecer, ele pegava madeiras que pendurava os crentes como se fossem luzes
para incendiar as ruas, para iluminar as ruas, saía tocando fogo nos crentes. A história diz que faltou madeira de tantos crentes que foram queimados. Mas enquanto ele queimava os crentes, os próprios pagãos, não suportando aquilo e vendo a fé dos cristãos, se dobravam e queriam ser crente também. O Pedro, Nero pega Pedro, no período de Nero. Pedro havia negado 3 anos Jesus numa noite só. Agora cheio do Espírito Santo, cheio de avivamento, é preso. E os céus inquisitores diziam: ou você renuncia a sua fé, ou você vai ser crucificado. Aquele homem que há poucos anos atrás tinha negado Jesus, agora olhando para a cruz, era só renunciar. Mas ele dizia: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me coloque de cabeça para baixo e pode bater o prego. Avivamento, gente, é mais sério do que o que a gente pensa. Quando você vai no capítulo 4 de 2 Timóteo, você vê Paulo escrevendo a despedida dele. Aquele homem que perseguiu muitos crentes, aquele homem que consistiu na morte de crente, que prendeu muitos crentes, agora estava aconselhando seu filho na fé, Timóteo: meu filho, cumpre bem o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Timóteo, o meu fim está chegando. Quanto a mim, Timóteo, eu estou sendo oferecido por libação. Ele vai escrevendo, enquanto ele vai escrevendo na sua prisão, daqui a pouco, com a lamparina, ele ouve a lamparina entrando e o pisar e a voz de soldado: prisioneiro Paulo, a sua hora chegou. Prisioneiro Paulo, você vai ser decapitado. Ele tem medo? Não, ele continua escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, Timóteo, acabei a carreira e guardei a fé. A partir de agora, meu filho, a coroa da justiça me espera, ao qual o justo Senhor, o juiz, me dará naquele dia. Timóteo, não é só para mim, mas esta coroa é para todos, o quantos amarem a vinda do Senhor. É para todos esta coroa. Eles não desistiram. Domiciano pega os crentes, gente, mas enquanto mais ele afligia os crentes, a coragem dos crentes era tão grande, diz a história. Os crentes enfrentavam os leões, que as pessoas de fora se compungiam pelo avivamento que eles viviam, e iam se render a Jesus. O bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, foi preso para negar a sua fé. Mas ele vivia um avivamento tão grande que quando os soldados prenderam Policarpo, ele chegou para os soldados e disse: me dê só 1 hora, eu só quero 1 hora para fazer uma oração. Os soldados ficaram esperando, ele entrou para orar 1 hora. Mas ele orou com tanto avivamento, com tanta graça, que os soldados se arrependeram de tê-lo prendido. Levaram ele para o inquisidor. O seu inquisitor dizia: Policarpo, é só oferecer sacrifício ao imperador. Renuncie a sua fé e você será livre. Policarpo dizia para o algoz, o inquisitor, de 86 anos, que eu sirvo ao meu Deus e Ele nunca me desamparou. Como eu posso deixar Ele agora?
O inquisidor dizia: mas Policarpo, se você não renunciar, eu tenho fera para jogar você a elas. Ele olhava e dizia: pode trazê-las. Mas Policarpo, se você não negar, eu posso jogar você no fogo. Eu tenho fogo contra você. Policarpo, olhando para o inquisidor, dizia: o fogo que você quer me jogar, ele é aceso, mas depois de uma hora ele se apaga. Mas o fogo que está preparado para os pecadores, esse que nunca vai se apagar. Esse nunca vai se apagar. Esse nunca vai se apagar. Bendito é Jesus. Eles não desistiam. Eles não desistiam. Tentaram de todas as formas parar o avivamento, mas não conseguiram. Uma das maiores e piores armas para acabar o avivamento da igreja foi o liberalismo teológico. Século XVIII começa o liberalismo teológico. Como? Eles agora não matavam, mas eles agora começaram a ensinar, esfriar a igreja, dizendo que era impossível o homem se relacionar com Deus. O homem não tinha capacidade de, pelo Espírito Santo, se relacionar com Deus. Então vem o iluminismo e o empirismo. O iluminismo, a mente inteligente, era pelo conhecimento de uma mente inteligente que se chegava a Deus. Não era mais pelo Espírito Santo, é pelo empirismo, a experiência de vida do dia a dia é que se conhece Deus. E por quase 300 anos não tinha mais Pentecostes. O liberalismo teológico começa no início do século XVIII e vai até o início do século XX, cerca de 300 anos, que ninguém podia falar mais de línguas estranhas, porque o liberalismo teológico quase mata a igreja. Mas quando todos pensavam que não tinha mais avivamento, aí um jovem chamado Albert Herben sacode o país de Gales, um pequeno país. Aquele jovem sacode um avivamento tão grande naquele país que impacta toda a Europa. Em um ano, quase 100.000 pessoas renderam-se a Jesus naquele país. E a história diz que os cultos tinham hora para começar, mas ninguém sabia a hora de terminar. O avivamento tomava conta de todo aquele país e se expandia pela Europa. Diz a história que os irmãos trabalhavam no pesado em mina de carvão. Largava cansado, mas não tinha direito nem tempo de dormir, porque trocava de roupa, tomava banho, preparava a família e dizia: vamos para a casa de oração, vamos orar, mas não está cansado não, o meu cansaço sai lá tem avivamento, lá tem poder, lá tem glória. Diz a história que um dia estava esperando o jovem Everett chegar para pregar, porque havia reuniões pentecostais de avivamento em todo o país. Ninguém tinha certeza que ele vinha. Aí tinha lá um senhor chamado Sr. Lewis. O Sr. Lewis tinha trabalhado a noite toda e a metade do dia. 4 horas da tarde foi para a casa da oração. Agora tinha tanta gente que quando deu 19 horas, o jovem chega e não tinha como entrar na igreja, porque não tinha por onde passar. Aí os irmãos colocavam ele no ombro e ia passando de um para o outro até ele chegar no altar. Quando ele chegou no altar, que se virou para a igreja, ele só disse 2 palavras na pregação. Qual foram as 2 palavras? Vamos orar. Só isso, vamos orar. Quando ele disse assim, os irmãos levantaram a voz de um clamor e o avivamento caiu de uma forma tão pesada que ninguém tinha tempo nem para olhar um para o outro, cheio do Espírito Santo. Aí naquele momento o Sr. Lewis leva uma cotovelada de um homem que estava ao seu lado. Quando o Sr. Lewis leva uma cotovelada, ele se assusta, olha para o homem diz para ele: por amor de Deus, para de orar, para de falar línguas estranhas por algum minuto e me diz o que é que eu tenho que fazer para me tornar um de vocês. Eu quero ser grande também, eu quero ser avivado também, eu quero ter isso também. O liberalismo teológico não parou o avivamento. Deus usa Even para sacudir a Europa e usa William Seymour para sacudir esse país da América. O homem que prega sobre avivamento sem ser batizado com o Espírito Santo. O homem que, cheio do Espírito Santo, não podia pregar no púlpito da igreja porque era preto.
Eu acho lindo quando a história diz que ele com um grupo de irmãos subiram no sótão da casa em um propósito de Deus avivar a América. Mas 3 dias de oração, foi com 3 dias que o avivamento caiu na Rua Azusa, tomou conta daquela casa, que eles ficaram tão alegres no pulo, no poder, na glória, que o primeiro sótão caiu e eles caíram no piso. Mas ninguém se machucou, caíram falando em mistério e ninguém queria ir para casa. 3 dias e 3 noites trancados, dando glória e falando em línguas estranhas. E quem passava na rua, Jesus batizava com o Espírito Santo. Quem se aproximava da casa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu acho lindo quando década de 40 é quando aquele grupo de jovens americanos vão à Europa visitar a casa de Wesley. E quando termina a visita, que chegam num ônibus, faltava um jovem. E quando o professor James contou, faltava um jovem. Onde está esse jovem? Saíram procurando. Quando chegaram na casa de John Wesley, onde fizeram a visita, na cadeirinha que John Wesley orava, o jovem estava de joelho, em lágrimas, gritando: Senhor, Tu avivou esta nação, a Europa, por John Wesley. Eu estou aqui, Senhor. Sacode a minha oração, a minha geração, sacode a minha nação, faz de novo, Senhor. Eu estou aqui. Enquanto ele chorava e pedia o avivamento, o professor bate nas costas dele: Billy Graham, meu filho, levante. O nosso ônibus já está indo embora. Quem foi esse homem para a nossa geração, para o nosso planeta? Agora chegou o século 21. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21. Mas fala mais alto: chegou o século 21. Diga para ele: agora é o nosso tempo. Agora é a nossa hora. Glória a Deus. O século 21 não se mata mais crente, não se joga mais crente no fogo, não crucifica mais crente, não decapita mais crente. Mas a pós-modernidade sorrateiramente está esfriando os nossos cultos. Tem lugares que há mais preocupação com a divulgação do que com o que vai acontecer, do que com o teor do culto. Tem lugares que as pessoas se preocupam tanto em fazer live para ter seguidores, que quer anunciar os outros cheios e se esquece de se encher. A pós-modernidade está trazendo tantas facilidades que tem muita gente querendo adaptar a palavra de Deus ao seu modo de vida, porque não quer se adaptar ao que a palavra de Deus quer. Então isso tem enfriado as nossas igrejas, mas ainda tem uma geração que não vai se vender, ainda tem uma geração que não vai se curvar. Ainda tem discípulo que quer ser como ele foi. Esses dias, alguns meses passados, eu recebi uma ligação tentadora. Alguém queria me comprar. Eu recebi uma ligação da América. E olha, gente, eu me criei no campo, na roça. Quantas noites eu não tinha o que comer, quantos dias. Quantas noites eu não dormi debaixo de pneu de trator e da chuva. E agora, recentemente, eu recebi uma ligação de uma agência publicitária querendo comprar os direitos do pregador Genival Bento. Ligaram para mim: pastor Genival, sim, a gente tem acompanhado o seu ministério e a gente quer comprar o senhor. E comprar? Sim. A gente quer ter direito das suas agendas.
A gente vai mandar o Senhor pregar na Europa, na América, em todos os lugares. Só que a gente vai controlar o Senhor. Para onde a gente mandar, o Senhor vai. Aí me perguntaram: o Senhor já conheceu a Europa? Eu disse: todo mês eu estou na Europa pregando. O Senhor já foi na América? Eu digo: sempre estou lá. Aí eles falaram: então qual é a sua agência, pastor? Eu disse: é maior do que a de vocês. Qual é o nome do seu agenciador? O senhor pode dizer? Posso. É Jesus de Nazaré. Olha para quem está do lado e diga: não vamos nos vender. Ainda tem uma geração que não vai se vender. Ainda tem uma geração comprometida com o avivamento. Ainda tem uma geração que quer ser como Jesus foi, independente de todas as coisas. Se você puder, fique sobre os seus pés. Avivamento, gente, é mais sério do que o que a gente pensa. Muitos foram decapitados. Tem um hino que cantado, ele diz que nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram nas arenas. Nós somos a semente do sangue dos irmãos que morreram estraçalhados pelos animais. Nós somos a semente do sangue daquele que morreu na cruz. Evangelho, gente, não é sucesso pessoal. Avivamento, ele não é sucesso pessoal. O que a gente vê hoje é quando alguém é avivado, já quer cobrar para pregar, para cantar, já exige muita coisa. O que eu acho lindo, Sandra, é que esses homens que marcaram a igreja, nenhum teve sucesso pessoal. O fim era sem cabeça. O fim era isolado vivo. O fim era rasgado pelas feras. Mas a vida deles transformava vidas. Então, se você puder, estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntima, vira para ela aí, vira, como eu estou com o Sandro aqui, com todo respeito. Vira para ela aí, vira para ele. E diga para ele: a hora está chegando. O negócio vai apertar mais. Mas eu vou me manter de pé. Diga: depois desse congresso, eu vou começar a ser diferente. Diga assim: depois desse congresso, você encontrar alguém que pensou que eu ia esfriar, que pensou que eu ia desistir, que pensou que eu ia parar, diga a ele que agora é que eu vou pegar fogo. Agora é que eu vou pegar fogo. Diga para ele: a cruz não parou. O conhecimento não tirou o avivamento da igreja. Diga: o fogo não conseguiu parar o avivamento. Diga: o liberalismo teológico não conseguiu parar o avivamento. Diga: a pós-modernidade não vai me parar. Eu vou continuar sendo como ele foi, pegando fogo, avivado por dentro e por fora. Abraça ele e diga: então eu também quero pegar fogo. Um dia perguntaram a um grande pregador do século XIX: o que é que você tem, pregador, que quando você prega atrai tantas pessoas a você? Ele diz: Sueli, é simples. Primeiro eu toco fogo em mim e depois eu vou incendiar os outros. Então tem como você provocar o seu, quem está ao seu lado, dizer para ele: hoje eu vou pegar fogo e eu vou te incendiar. Eu vou te incendiar. Eu vou te incendiar. Quem vai pegar fogo? 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 Então incendeia
quem está ao teu lado. Incendeia quem está ao teu lado. Incendeia quem está ao teu lado. Incendeia, incendeia. Avivamento tem tudo a ver com fogo. Há uma glória invadindo esse santuário aqui agora. Há uma glória, unção invadindo vidas aqui agora. O Espírito Santo de Deus me dá autoridade. Levanta a tua mão para o alto. Há um sinal na palma da tua mão. Um sinal de milagre, de renovo, de avivamento. Aonde a tua mão pousar, vai ter novidade. Aonde a tua mão pousar, vai ter renovo. Aonde a tua mão pousar, vai ter milagre. Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado e fala para ela: recebe o renovo, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção. Agora! De brancas, eu estou fazendo coisas grandes nessa noite. Eu estou avivando aqueles que estavam frios. Eu estou fortalecendo os joelhos tropeçantes. A minha glória está invadindo esta casa e a minha unção está levantando o caído. Eu estou passeando no meio desta igreja. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Recebe renovo agora. Você é livre para adorar. Você é livre para glorificar. Você é livre, você é livre. Recebe a unção do Espírito. Oh, aleluia. Eu sou uma o Espírito do Senhor Jeová. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Nada, 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 nada. Nada pode impedir. Chega pra casa. Eu sou o pedaço. Jovens, jovens, jovens. O jovem, você que é jovem, você que é jovem. Ora, Massuri, andar a Massaia. Você é jovem. E o pastor Genival vem para adorar. Já vai ser batizado no Espírito Santo. Aí anda, caçula. Desce o jovem na frente. Desce o jovem tudo na frente. Pastor Genival vem você em casa, meu filho. Deixa Deus usar o Senhor. Deixa Deus quebrar o protocolo aqui nesta noite. Ridicala Súria. Chega bem mais frente, jovens. Jovens, joga a nova geração. É a nova geração de profetas. É a nova geração de profetas. Vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Orabandos. Orabandos. Esses jovens. Esses. Através do poder do Espírito Santo. Chorabandas. Chorabandarabandas. Porque quando
Espírito Santo vem. O avivamento chega. O avivamento chega. Jovem, voz dessa forte. Vamos, igreja. Estenda a mão para esses jovens. Estenda a mão para esses jovens, igreja. Enche com o Espírito Santo. Enche com o Espírito Santo. Enche com o Espírito Santo, Jesus. Vai adorando a Ele, Jesus. Vai adorando a Jesus Cristo neste lugar. 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 Fecha os teus olhos. Não olha o que está acontecendo, o que está se passando. Fecha os teus olhos. Espírito Santo. A glória do teu nome, Espírito Santo. Em nome poderoso de Jesus Cristo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. No nome poderoso, não vai cair ninguém não. Xanda abraça, espaço é pouco. Xanda agaço. Eu oro neste momento que todos os jovens que estão aqui seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Todos os jovens que estão aqui à frente e aqueles que não são batizados, no nome de Jesus, crianças, homens e mulheres, Adaia Suriande Caia. A igreja não é adormecida. Que o poder do Espírito Santo passa sobre esses jovens. Sobre esses jovens. Agora. Toque Espírito Santo em cada jovem. Prepara, menina, para tudo ser diferente na tua vida. Te prepara, menina. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Chora, banda. Te prepara. Cada jovem e criança, batiza com teu Espírito. Enche com teu Espírito. Enche com a tua presença. Que haja batismo. Pastor, o batismo eu falei em língua, não vou pular não. Ele vai fazer como ele quer. Todo jovem, criança, mulheres, adultos, todos que aqui estão, pelo poder do nome de Jesus, que seja renovado as vossa mente, o vosso entendimento. Que vocês não vão concordar com este mundo, mas vocês vão se transformar pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Resplandece a luz agora sobre jovens, mulheres,
gratuitos. Todos vocês. Glória a ti, Jesus. Que esses jovens serão uma nova geração de amor. Que Deus quebra as cabias das trocas. Com o cabelo dos jovens. Choribias. Que sejam livres para adorar, glorificar o nome poderoso de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Eu te disse que você não é da mesma maneira. Esforce a frente. Quando guias, outra cruz, onde há cerrado, onde há sandálias, onde há abandonoso, sobre das tuas mãos. Põe a mão sobre o teu coração e prepara para conhecer as coisas do Espírito Santo do Senhor de maneira que tu nunca conheceste, do jeito que tu nunca entendeste. Da maneira que tu nunca viveste. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Te prepara. Somente isso. Hoje, hoje, nesse exato instante, o Espírito do Senhor Jesus penetra no mais profundo da tua alma, no mais profundo do teu ser. Ora mandaste, te faz a sensibilidade da adoração. Tomar nos braços dele. Ainda orando tu não entendeste. Se prepara. Nunca passarás sobre a tua vida. A adoração vai fluir do teu braço. Chama de fogo que arde sobre o teu coração. O teu poder do Espírito Santo está passando sobre o teu corpo. Agora, Shaddai. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Receba o poder do Espírito Santo sobre todo o teu ser. Seja renovada a mente e os olhos do teu coração. Oh, me achando a galera. Ora, base. Ora, me acando. A capacitação que vem do Espírito Santo. Todo o teu corpo. Sinta algo, jovem, do poder de Deus que tu nunca sentiste, para adorar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Show de ação. Oh, aleluia. Oh, Deus. Põe a mão no teu coração. Fala assim, Senhor Jesus. Hoje eu sei todas as coisas
se fez nova. E as coisas velhas se passaram. Porque tu me deste um novo coração. E o teu Espírito está sobre mim. Porque nesta noite, eu creio pela fé. Sou cheio do teu Espírito Santo. E eu estou em Cristo. E eu creio que nenhuma condenação há com aquele que está em Cristo Jesus. Bate palma para Jesus, deixa. Toma o teu assento. Eu agradeço ao pastor Genival Bento. Aleluia. Os demais irmãos que vieram de outros ministérios, de outras igrejas. Pastora Judite, pastor Edson, pastor Edmilson, né? Edmar, todos vocês que vieram de outro ministério. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Bendito para todos sempre, amém. Muito obrigado pela contribuição de cada um irmão e cada irmã. Aleluia, estaremos dando terra, tem uma cantina ali, tem um café. Estaremos aqui com a campanha edificando os muros quarta-feira às 7h30 p.m. Aleluia, Deus domingo às 6 horas da tarde. São nossos cultos, vocês são nossos convidados. Vocês que são de outra igreja, agradecem os pastores por nós. No nosso meio tem alguém que não é